Eu sou Adriano Wilson. Esse é o Carrapato. As bicicletas balançavam entre as pernas deles como as agulhas de uma bússola. As pernas oscilavam em sentido contrário à tração que eles aplicavam sobre as rodas. Todos pareciam esgotados. Eles já tinham pedalado 199 quilômetros. 199 quilômetros. Mais de 4 horas de subidas e descidas pelos vales do interior japonês. Mas o pior ainda estava por vir. Richard Carapaz era um homem tranquilo. Pelo menos ele parecia tranquilo enquanto o mundo em volta dele derretia. Nessa hora ele ergueu a cabeça e viu a estrada que ia além. Ele viu os adversários enfileirados como formigas. Ele viu as bicicletas balançando e balançou junto com elas. Ele viu a luta. E sentiu a luta. Uma luta solitária contra a gravidade, o sol inclemente e a umidade que o abraçava. E no meio dessa luta, uma luta que ele vinha ganhando apesar de tudo, ele viu a passagem Mikuni. Ele viu os 6 km e 750 metros da passagem Mikuni. Os 6 km e 750 metros que tinham habitado o pensamento dele durante tanto tempo. Agora ela estava sob seus pés. A passagem Mikuni era a subida mais íngreme da prova. Ela tinha 10,5% de inclinação. O ciclista que resistisse à passagem Mikuni, e nem todos resistiam, ficaria a 710 metros mais alto em relação ao nível do mar. Richard Carapaz sabia que era preciso resistir a Mikuni e ainda preservar energia para os últimos 30 quilômetros de prova. Carapaz entrou na passagem. E pedalou. E balançou. E as suas pernas pareciam pisar num poço de concreto e chumbo. E os seus pulmões pareceram se afogar na lama. E os seus músculos quiseram desistir. E ele viu seus oponentes acelerarem na metade final da subida. O esloveno Tadej Pogačar, campeão do Tour da França, assumiu a liderança e puxou com ele o belga Wout van Aert, apontado pela imprensa como o favorito para o ouro olímpico. Carapaz foi atrás, se esforçando para não permitir aos outros desgarrar. Quando o pelotão chegou ao pico da passagem Mikuni, o ponto mais alto acima do nível do mar, era o canadense Michael Woods quem estava na ponta. Ele era, de certa forma, um azarão. Richard Carapaz olhou o horizonte e finalmente ele viu. A coisa estava ali. Camuflada entre um emaranhado de nuvens, ali longe, além da parede de árvores, distante como um sonho que se perde na memória, Richard Carapaz viu. Já não era possível não ver. O contorno do Monte Fuji. Para os japoneses, o Monte Fuji não é apenas um enorme bloco de pedra e neve, a vigiá-los do alto de seus 3.776 metros. O Monte Fuji não é apenas um ponto turístico para onde vão todo ano 200 mil aventureiros que o escalam em busca de selfies e de histórias para compartilhar na mesa do bar ou em livros de autoajuda. Para os japoneses, principalmente para aqueles que nasceram e cresceram na tradição milenar do shintoísmo, o Monte Fuji é uma divindade, um espírito capaz de proporcionar tanto prosperidade quanto destruição. E é também por isso que os japoneses chamam o Monte Fuji de Fuji-san, com sufixo usado para se referir não a coisas, mas a pessoas. É claro que o Richard Carapaz não pensava em nada disso quando ele subia e descia as encostas do Monte Fuji, durante a prova do ciclismo de estrada das Olimpíadas de Tóquio. Talvez ele estivesse preocupado com o desempenho de seu companheiro, o também equatoriano Johnny Narvaez, porque o ciclismo de estrada é um esporte coletivo, no qual cada ciclista tem que seguir uma estratégia, junto com os colegas de equipe. Ou talvez ele pensasse na sua imagem transmitida nas telas de todas as casas, iluminando a madrugada no Equador, país de onde Richard Carapaz se mudou em busca de melhores condições de treino e de vida, mas onde ele nunca deixou de voltar nem de representar. Talvez ele pensasse em sua primeira bicicleta, uma bicicleta sem pneus que seu pai agricultor lhe deu de presente quando ele tinha 12 anos, e que mesmo não tendo pneus e nem freios, mesmo sendo um amontoado de sucata, ferro velho retorcido e ferrugem, permitiu a ele se apaixonar por esse esporte.
Talvez ele pensasse nas vacas que precisou ordenhar quando sua mãe ficou doente e não conseguiu mais ordenhar vacas. Ele gostava de ordenhar vacas, mas preferia ter mais tempo para pedalar por aí. Talvez ele estivesse pensando em como os títulos que ele já tinha conseguido em 28 anos ajudaram a popularizar o ciclismo no Equador. O Equador nunca tinha tido tradição no ciclismo. Não antes de Richard Carapaz ganhar uma bicicleta sem pneus do pai. Mas o mais provável é que quando deixou o Monte Fuji para trás na descida após a passagem Mikuni, Richard Carapaz não estivesse pensando em nada disso. Porque foi nessa hora que ele sentiu o vento que descia da montanha cortar seu corpo primeiro que todos os outros. Foi nessa hora que ele sentiu suas pernas saírem do bloco de concreto e chumbo. Foi nessa hora que seus pulmões sentiram o ar limpo do verão japonês. E foi nessa hora que Richard Carapaz sentiu que era possível sim ganhar a medalha de ouro. E se isso era possível, tudo era possível. Era sua primeira Olimpíada, e esse pensamento deve ter causado um assombro interior. Na entrevista coletiva que ele daria algumas horas depois, ele diria aos jornalistas que essa última parte da corrida foi a mais desafiadora, porque enquanto seus adversários tinham uma equipe grande para ajudar, a sua estratégia de corrida estava limitada a seu desempenho e ao de Johnny Narvaez. Eram só os dois contra todos os outros. Quando os ciclistas deixaram a estrada e entraram no Circuito Internacional de Fuji, a última etapa da prova, eles foram aplaudidos por milhares de japoneses, que os aguardavam nas arquibancadas havia mais de 5 horas. Quando viu o público do autódromo pela primeira vez, Richard Carapaz já não estava na liderança, mas sabia que retornar a ela era apenas uma questão de tempo, e de pernas, e de fome. E Richard Carapaz tinha tudo isso. Ele pedalou, e um país inteiro pedalou com ele. E o sol brilhou e refletiu no pico nevado da montanha, enquanto ele balançava. Nos 2 quilômetros finais, o equatoriano se desgarrou, riscou o asfalto sozinho e abriu uma vantagem impressionante de 40 segundos sobre o segundo colocado. Na última volta do circuito, ninguém imaginava que o resultado da corrida fosse diferente do que foi. Não houve nenhuma surpresa quando Richard Carapaz cruzou a linha de chegada sozinho, sem ninguém para abraçá-lo nem para carregá-lo nos ombros, sem seus pais, sua mulher e seus filhos, sem sua bicicleta quebrada que ele ainda guarda como um troféu em casa, mas também sem nenhum esloveno, ou belga, ou canadense para ameaçar sua vitória, sem ninguém à sua frente nem às suas costas na reta final das Olimpíadas, a solidão que ele buscou durante sua vida inteira. E agora ele tinha conseguido. Ele tinha se tornado apenas o segundo equatoriano a ganhar uma medalha olímpica. Na história. Era a história de um país, mas era também a história dele. Ele soltou as mãos da bicicleta, bateu no peito e socou o ar 2 vezes. E tudo isso aconteceu ao pé do sagrado Monte Fuji, escondido entre as nuvens. Foi um dia muito louco, disse Richard Carapaz, com um sorriso no rosto e um brilho dourado no peito. Esse episódio foi escrito por mim, Adriano Wilson, em 2021, durante as Olimpíadas de Tóquio, e lançado agora em formato de áudio, em agosto de 2024. Esse texto foi publicado primeiro no portal UOL, e ele sai agora no Carrapato com algumas adaptações. E agora que as Olimpíadas de Paris estão acabando, eu queria relembrar a vitória do Carapaz, que eu vi lá no Japão, e que foi realmente uma surpresa para quem estava vendo. Foi um feito incrível se você pensar que o ciclismo é um esporte amplamente dominado por europeus. Ganhar uma medalha olímpica, e ainda mais de ouro, vindo da América Latina, competindo com gente que tem mais dinheiro, mais condições de treino, enfim, mais tudo, vale muito. O Carapaz não disputou a prova esse ano, quem ganhou em Paris foi um belga, e só para você ter uma ideia do predomínio de países ricos nesse esporte, o melhor ciclista da América Latina na corrida desse ano
foi um colombiano, que chegou na 19ª posição. Todos que chegaram antes dele eram europeus, americanos ou australianos. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a você que chegou até aqui e que está ajudando a divulgar esse podcast para os amigos. Você sempre pode patrocinar meu trabalho, os links estão na descrição, mas ajudar com a divulgação também é muito importante. Obrigado e a gente se ouve em breve.